Glória a Deus. Bom dia. Um bom dia de paz. Pastor Ednilce. Fala pra mim se o fundo tá muito alto, se tá dando pra ouvir bem minha voz. Dá um toque aí pra mim ir ajustando aí. Madriana, Thay, Júnior. Paz do Senhor, povo. O som tá bom? O fundo tá muito alto? Como é que tá aí? Dá um toque aqui para eu saber. Sejam todos bem-vindos. Os irmãos estão mega pontuais, hein? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tá bom, pastora? Então tá. A pastora deu um ok. A nossa irmã Joy Kit também deu um ok. Tayane tá bom? Tá bom, né? Então tá ótimo. Louvado seja Deus. Já estamos aí com alguns irmãos já conectados. Nossa irmã Sandra, irmã Fátima, bom dia Alba. Bom dia de paz, Gisele, irmão Marcelo. Abaixa um pouco. Deixa eu ver. Abaixa um pouco o que, Gi? O som ou o fundinho? Glória a Deus. Vou aguardando uns minutinhos aqui, tá, querido? Só para o pessoal entrar. Hoje tá friozinho, achei que o pessoal ia se atrasar, mas o pessoal tá tudo conectando rápido aí, todo mundo pontual. Glória a Deus. Ó, nossa irmã Alice, diaconisa Lúcia. Glória a Deus pela vida de vocês. Alguns irmãos estavam tendo dificuldade em baixar o PDF. Eu mandei foto no grupo, tá? Da lição 3, para os irmãos conseguirem acompanhar. Talvez aí no Santa Bárbara, se alguém tiver com a mesma dificuldade, os irmãos podem estar fazendo isso. Já baixei um pouquinho, Gi. Tá bom assim? Vê aí. Vanessa, paz do Senhor, bom dia. Ah, tá, fundinho, né, Gi? Baixei, vê se tá bom ou tá alto ainda. Glória a Deus. Tô dando uns minutinhos aí, tá, irmão? Só para o pessoal entrar, mas é 5 minutinhos no máximo. Já é 9h03, 9h05 a gente já ora para poder começar. Um friozinho bom hoje, hein? Oh, glória! Para quem gosta de frio, eu gosto de frio. Não gosto de passar frio, mas eu gosto do clima do frio. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Tá bom, né, pastora? Eu vou deixar assim. Vou deixar assim. Louvado seja Deus. Tá bom, né? Ok. Deixa eu ver se tá... Estão me ouvindo bem? Então tá ótimo. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos orando, irmãos, então? Já temos aí 17 pessoas conectadas, né? Todo mundo já tá em posse da revista. Então vamos fazer uma oração, né? Enquanto isso vamos ganhando tempo e vamos orando. E vai entrando mais alguns irmãos aí. Ore aí comigo na sua casa e vamos entregar para o Senhor esse momento aqui nosso de comunhão, de reflexão, de meditação na palavra, que venha ser uma manhã produtiva, que venha trazer esclarecimento, que venha trazer conhecimento, que venha trazer mais de Deus para as nossas vidas. Amém? Deus Altíssimo e Poderoso, te louvamos e te bendizemos pela rica oportunidade, Senhor, de nos reunirmos nesta manhã de domingo. Eu digo rica oportunidade, Senhor, porque quantos nesse exato momento estão num leito de hospital,
Quantos nesse exato momento estão entubados, estão numa UTI, estão num estado grave de alguma enfermidade? Quantos nesse exato momento, Senhor, estão num velório de um ente querido? Estamos vivendo situações tão difíceis, Pai. E podemos dizer que nessa manhã nós somos bem-aventurados e agraciados por poder estar no conforto do nosso lar, nos reunindo para meditar na Tua Palavra. Te agradecemos pela saúde, te agradecemos pela paz que excede todo o entendimento, te agradecemos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela salvação. Te agradecemos, Senhor, pela nossa família, pela família espiritual também que o Senhor nos deu. Te agradecemos, Senhor, por ter o privilégio, Senhor, de Te conhecer e de ser atraído pelo Teu amor e de poder estar na Tua presença, não por obrigação, não por nenhum motivo vão, mas porque Te amamos, Senhor. E se nós Te amamos é porque primeiramente o Senhor nos amou e nos atraiu com esse tão grande amor. Então nós somos gratos a Ti pelo fôlego de vida e pela oportunidade, Senhor, de, no meio de tantas aflições, nós podemos sentar tranquilamente nessa manhã e refletir sobre a Tua Palavra e aprender mais de Ti, Senhor. Que o Senhor me capacite a conduzir a aula de hoje e que o Senhor abra o nosso entendimento para que juntos nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Apresentamos a Ti, Senhor, nossos amigos, nossos irmãos que estão enfermos, que estão acometidos de alguma enfermidade, que estão passando por um momento de luto, de dor. Intercedemos por eles, Pai. E que a Tua mão, que a Tua misericórdia, que a Tua graça possa alcançá-los, Senhor amado, nesta manhã. Fica conosco, Espírito Santo, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá, né? Vamos começar, já entraram mais alguns irmãos aí, nossa irmã Ediane, nossa irmã Simone, irmã Letícia, Luciana, Dalva, glória a Deus. Então vamos lá? Vamos começar então. Hoje nós vamos tratar aqui da lição 3, né? Que fala sobre a eleição e a predestinação. Então vamos lá. Eleição e predestinação. No texto áureo, nós vamos ver aqui o seguinte. Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui para enxergar melhor. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, versículo 4 e 5. Verdade prática. Bom dia, Margarida, Deus abençoe. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, nessa manhã aqui, nós já vamos fazer a leitura bíblica também, mas eu já quero antecipar aqui eleição e predestinação, né? Trata da doutrina da salvação. Então, isso estava incluso ali na carta que Paulo escreveu aos Efésios, e nós vamos também meditar sobre esse tema importante, compreender melhor a doutrina da salvação nessa manhã. Então, vamos lá. A leitura bíblica em classe, ela está ali em Efésios, no primeiro capítulo, dos versículos 4 ao 12. Tá? Eu vou lendo aqui, os irmãos vão acompanhando. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha, eu vou ler de novo esse versículo. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Deus nos fez agradável a si
através do seu Filho Jesus Cristo. Coisa maravilhosa, né? Vamos seguindo aqui. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então nós temos aqui alguns objetivos na aula de hoje, que é esclarecer a diferença, né, entre eleição e predestinação, explicar como que ocorreu a eleição divina, né, desde antes da fundação do mundo, e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então esses são os nossos objetivos nessa manhã. Nós vamos começar aqui no nosso tópico 1. Temos aqui a introdução. E já na introdução ele fala: eleição e predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação, que é o que nós vamos falar hoje a respeito da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Então nós vamos abordar os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então eu gostaria que os irmãos falassem, né? Eu sei que os irmãos conhecem, é um tema simples, eleição. Todo mundo sabe que é uma eleição, né? Então, o que é uma eleição do ponto de vista dos irmãos? O que os irmãos entendem de eleição, né? Deus nos elegeu, né? Então, como assim? O que isso significa para nós? Qual o significado que tem essa eleição? O que os irmãos entendem, né? Nossa lição de hoje é sobre eleição e predestinação. Letícia Araújo, alguém escolhido. Exatamente. A eleição, ela tem a ver com a escolha, né? Então, eleger, ele tem ali o sentido de escolher, né? E a eleição, isso, ele nos escolheu. E a eleição, ela tem um critério. A eleição divina, ela tem um critério que é crucial, né? Esse critério, ele é a reconciliação com Deus através de Cristo Jesus. Para que nós venhamos ser eleitos, nós precisamos estar enquadrados nesse critério crucial, né? A escolha é feita por Deus daqueles que creem em Cristo. Exatamente. Ela já deu o que é eleição e já falou o critério, né? Glória a Deus pela vida da nossa irmã. Eu não sei falar seu nome, querida, mas acho que é Joy Kit, né? Joy Kit. Deus abençoe a vida de vocês pela participação. Então é isso, irmãos. Eleição é escolher. Então Deus nos escolheu. E para que nós fôssemos escolhidos, Ele estipulou um decreto, um critério. E qual é esse critério? Que nós estejamos reconciliados com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Tá dando risada, né? Então tá, você põe esse nome difícil aí e atrapalha nós de falar e dá risada ainda. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, irmãos. Então, falando de eleição, pra gente trazer no contexto aqui atual, gente, hoje vocês estão demais, gente. Quando eu penso em falar, vocês já colocam no comentário. Olha o comentário da nossa irmã Sandra. Assim como elegemos os governantes para trabalhar e para falar por nós. Veja bem, eu ia entrar nisso agora, a irmã Sandra já me antecipou. Acho que eu vou ficar calada e vou deixar vocês dar aula hoje, que vai dar mais certo. Muito bom. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Então eu ia exatamente usar o exemplo das eleições
aqui do mundo, né, que a gente utiliza, né? Por quê? Quando a gente vai o candidato, né? O candidato às eleições, ele escolhe uma chapa, né? Não é assim? Ele escolhe um partido para que ele venha ali através daquele partido se inscrever e se candidatar, né? Então aqui no nosso contexto cristão, eu quero fazer uma comparação. Tem só 2 chapas, irmão. No mundo tem um monte, né? Tem PT, PDT, PSDB, não quero nem entrar nesse assunto de política para não acabar a comunhão aqui da aula. Mas aqui no contexto cristão existe apenas 2. Uma chapa é a chapa cristocêntrica e a outra chapa é a chapa egocêntrica. Ou você vai se inscrever na chapa cristocêntrica ou você vai se inscrever na chapa egocêntrica. A chapa cristocêntrica é aquela qual nós temos Cristo no centro das nossas vidas, né? A chapa egocêntrica é aquela na qual nós estamos no centro, o homem está no centro, né? Então, eu quero dizer para você que se a sua chapa é a chapa cristocêntrica, Cristo está no centro da sua vida, então você está na condição de filho, você foi eleito. Agora, se você está na chapa egocêntrica, você está na condição de uma criatura. Então, nessa manhã eu quis fazer essa analogia para deixar claro. Então, eu fui eleito para quê? Né? Nós fomos eleitos para sermos filhos. Se você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ela vai falar assim que a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, como algumas das irmãs já mencionaram aí. Então nós somos eleitos para sermos filhos, né? Então, se a sua chapa é cristocêntrica, você vai ser você é um candidato que será eleito para ser filho, né? Então, o que você quer, né? Qual o relacionamento que você quer com Deus? Um relacionamento de filho ou um relacionamento de criatura, né? Cabe a nós escolhermos o que nós queremos, né? Eu acredito que todos que estamos aqui reunidos nessa escola dominical já fizemos a nossa escolha, a nossa chapa é cristocêntrica, Deus está no centro de tudo e nossa condição é de filho, né? Então eu gostaria de ler alguns versículos aqui que eu separei. Em Colossenses, no capítulo 3, eu quero ler aqui alguns versículos. Eu peguei a Bíblia, aquela linguagem mais fácil de compreender, então talvez esteja um pouquinho diferente da Almeida Corrigida, tá? Mas é muito boa a maneira que fica escrito, fica muito fácil a compreensão de todos, tá? Então, eu era órfão, hoje sou filho. Colossenses 1, versículo 21, eu vou ler o versículo 21, o 22. Vou ler 2 versículos que diz assim: Antes, vocês estavam longe de Deus, eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Porque nós éramos da chapa egocêntrica, né, irmãos? Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele. Olha que coisa maravilhosa! Não tendo mancha e nem culpa. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a nossa condição, né? Por meio de Cristo Jesus. O único critério de Deus para que nós venhamos ser eleitos é que nós venhamos estar em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler aqui também em Romanos, deixa eu ver se eu peguei certo aqui para mim não me perder. Tem o outro aqui que eu quero ler também, Colossenses 3, eu falei o 3 e li o 1, né? Eu li Colossenses 1, 21 e 22, agora eu vou ler o 3, que eu também anotei aqui. O 3, o versículo 1 ao 4. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu,
onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Chapa cristocêntrica, ponha seu interesse nas coisas que são do céu. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Aquele que é filho de Deus, aquele que tem Cristo no centro da sua vida, ele não pensa nas coisas que são aqui da terra, ele pensa nas coisas que são lá do alto. Porque vocês já morreram. A vida de vocês está escondida com Cristo. Olha que maravilha, que está unido com Deus. Agora segura aí, irmãos. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Gente, pode dar glória a Deus aí, por favor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler de novo o versículo 4 aqui, ó. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Eu não vivo mais. Eu morri. Eu não penso mais nas coisas que são da terra, porque não faz mais parte da minha vida, não faz mais parte dos meus interesses. Eu morri para esse mundo. As minhas prioridades estão lá no céu. A minha vida está escondida com Cristo. Gente, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. E eu vou ler também aqui, irmãos, porque esses trechos aqui me impactaram quando eu estava meditando na aula ontem. E fala assim, Romanos 8:17. Olha isso aqui, irmãos. Romanos 8:17. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Veja bem, porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. A renúncia do seu ego, a renúncia da chapa cristocêntrica. Eu não faço mais, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. Essa renúncia, ela é pesarosa, não é fácil. É bonito de se falar, é bonito de se pregar sobre essa renúncia, mas não é fácil. Mas eu quero dizer para você que vai valer a pena, porque se você renunciar a si mesmo, para você sofrer as aflições de Cristo, com Cristo, você também vai tomar parte na glória com Ele. Então, irmãos, esses são os eleitos. Os eleitos são aqueles que escolhem ter uma vida com Cristo Jesus, né? Então, esse primeiro tópico aqui, ele trata sobre isso. Deixa eu só pegar aqui. Pronto, abaixei. E ele fala aqui, em quem fomos escolhidos? Nós fomos escolhidos em Jesus. Em que tempo se deu essa escolha? Antes da fundação do mundo. E qual a finalidade dessa eleição? Para nós sermos santos e irrepreensíveis. Não podemos, irmãos. Somos incapazes de sermos santos e irrepreensíveis por nós mesmos. Foi por isso que Cristo interveio por nós. Foi por isso que Cristo derramou seu sangue para tornar justo o que era injusto, para tornar limpo o que era sujo, para tornar puro o que era impuro, para fazer-nos agradáveis a Deus, porque nós éramos desagradáveis aos olhos do Senhor. E veja que não há mérito nenhum em mim e nem em você. Foi Cristo que mudou a nossa condição de morto para vivo, de perdido para encontrado, de desprezível para amado, de sem comunhão para ter novamente uma comunhão com Deus. Então, isso é ser eleito, né? Eleito em Cristo Jesus. Não somos capazes. Não somos capazes. Não há. O candidato, ele coloca ali, olha, vota em mim, porque eu tenho isso de bom, eu tenho aquilo de bom, isso também em mim é legal. Só que nós não. Quando Deus olha para nós,
ele vê Cristo. E é por isso que ele nos elege como filhos. É por isso que ele nos recebe como filhos. Porque quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele vê seu Filho Jesus Cristo. E isso nos faz agradáveis aos seus olhos, nos faz aceitáveis aos seus olhos. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Então não há mérito. Vota em mim porque eu sou legal. Vota em mim porque eu tenho dinheiro. Vota em mim porque eu tenho estudo. Não. Não tem nada. Nada em mim e em você que pudesse despertar o interesse de Deus e nos eleger. Mas quando ele olha para mim e para você, ele vê Cristo. E aí o coração dele se derrete. E é tanto amor, e essa graça maravilhosa nos alcança, essa misericórdia maravilhosa nos alcança. E nós deixamos de ser uma mera criatura e passamos a ser filhos de Deus. E isso é maravilhoso demais. Eu vou seguir aqui, irmãos, as condições da eleição. Eu já falei aqui que é nós termos uma vida cristocêntrica na presença do Senhor. Não é mérito, não há nada em nós que faça com que Deus nos queira. Já falei aqui também. A vida santa é irrepreensível, né? Paulo, ele enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis. Então, ser santo e irrepreensível é o quê? Ser separado do pecado, né? A santificação é o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus. Então, ele nos elegeu em Cristo e nós, através de Cristo, somos regenerados, né? É como se Cristo, na sua infinita misericórdia, olhasse para nós e falasse assim: eu vou fazer de novo, eu vou gerar de novo, eles vão ser regenerados, eles vão nascer de novo, eu vou começar do zero com eles, eu vou santificá-los, eu vou justificá-los, eu vou remi-los e eu vou dar uma nova oportunidade para eles, eu vou dar um recomeço para eles. Então, essa maravilhosa graça que nos alcançou através de Cristo Jesus, ela é maravilhosa, ela é preciosa e ela precisa ser preservada, né? O que a palavra de Deus diz? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que nós temos, irmãos? Nós temos aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. Isso é o que nós temos, porque isso é o que vai permanecer por toda a eternidade. Né? Se eu perguntar para você o que você tem, você vai falar assim: eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma moto, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho alguns outros bens, eu tenho uma casa na praia, eu tenho... Não. O que você tem, veja bem, você não pensa nas coisas aqui debaixo da terra, você pensa nas coisas que são do céu. O que você tem foi o que Cristo conquistou para você na cruz. Que foi o direito de ser filho de Deus. Que foi a oportunidade de se reconciliar com Deus. E tudo que você precisa fazer é preservar isso que Cristo te deu. Que Cristo te deu. É manter esse presente, é preservar, é cuidar dele. Cultivar esse relacionamento com Deus, sabe? Entender que você não poderia tê-lo se não fosse por meio de Cristo. Então, já que você recebeu esse presente tão maravilhoso, vamos cuidar dele, vamos zelar dele. Como é que faz isso, evangelista Paulo? Como? Tá aqui, ó. A nova vida. Nós temos que abandonarmos a velha conduta. A mentira, o furto, as palavras torpes, a amargura, a ira, o cólera. Porque a finalidade de Cristo, quando nos santificou, foi que nós pudéssemos ser aceitáveis diante de Deus. Foi apresentar diante de Deus uma igreja sem mácula, sem mancha, sem culpa. Foi por isso que ele morreu na cruz. Então nós temos que preservar. E sabe quando você faz aquela faxina em casa? Que quando o marido chega, você já fala: tira o sapato na porta.
né? Quando ele vai na cozinha beber uma água, você falou, lava esse copo, né? Então, é isso que Jesus Cristo, ele espera de cada um de nós. Que nós venhamos preservar o que ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Então, essa tem que ser a nova vida dos eleitos em Cristo Jesus. É fácil, evangelista Paula? Não é fácil, irmãos. Você ter uma vida inteira de erros, uma vida inteira acostumada a fazer as coisas do jeito errado e você ser mudado. Somos capazes disso, evangelista Paula? Não somos. Mas e aí? Como é que eu faço? Como é que eu faço? É aí que está, irmãos, a perfeição do plano de Deus para com as nossas vidas. Ele não só planejou a nossa redenção, ele não só planejou a nossa reconciliação com ele através do seu Filho Jesus Cristo, mas ele também planejou as condições para que nós pudéssemos permanecer limpos, permanecer salvos, permanecer remidos, permanecer em santificação, permanecer ligados com ele através do seu Filho Jesus Cristo. E nós vamos estar vendo isso aqui no decorrer dessa aula também. Então vamos lá. O tópico 2, irmãos, predestinação para filhos de adoção. Predestinar. Quem pode me dizer algo sobre predestinar? Vou perguntar, porque os irmãos hoje estão dando aula aqui. Eu estou vendo todos os comentários, irmãos. É que não dá para parar em todos, mas eu estou vendo, tá? Predestinar, estou aguardando aí. O que os irmãos têm para me falar sobre a predestinação? Predestinação. O que os irmãos entendem por predestinação? Vamos lá, pode colocar aí nos comentários. Vamos agitar as águas, né, irmão? Tá friozinho. Dá aquela preguicinha, né? Predestinação. O que os irmãos entendem por predestinação? Tô aguardando aí os comentários, hein? Olha lá, nossa irmã, que eu não sei falar o nome, não vou falar de novo, tá? É decidir de antemão. Muito bem. É decidir de antemão. Quem mais quer falar alguma coisa sobre predestinar? Predestinar. Predestinar, irmãos. Determinar antes. Como a nossa irmã colocou. Decidir antes. Joyce. Ah, agora ficou fácil para mim. Joyce eu sei falar, poxa vida. Algo que você nasceu para fazer, predestinação? Não. A predestinação, irmãos, ela está mais vinculada aqui com o que a nossa irmã Joyce falou. Você determinar algo antes. Então, a eleição e a predestinação faz parte da doutrina da salvação. A eleição e a predestinação faz parte do plano de Deus que ele elaborou de salvação para as nossas vidas. A nossa irmã Sandra colocou aqui, ó, não adianta fugir, você já foi escolhido para tal ato. Vamos lá, a gente vai entender esse negócio. Vamos lá, irmã Sandra, se nós formos pensar dessa forma, você concorda que as pessoas vão falar assim, bom, então eu posso, né, viver a minha vida da maneira que eu quiser, porque Deus, no momento que ele predestinou, eu vou entrar nos eixos e vou fazer a vontade dele. Então, por enquanto, eu vou viver. Na hora que Deus quiser, como está predestinado, certamente eu serei salvo. Certamente ele vai estabelecer a sua obra na minha vida, certamente. Então, a predestinação aqui, no sentido bíblico, pentecostal, do nosso estudo, ele é um pouquinho... ele tem uma outra interpretação, tá? Então, nós vamos chegar lá, nessa interpretação, nós vamos compreender essa interpretação. Então, vamos seguindo aqui, irmãos. Obrigado, viu, pela participação dos irmãos. Eu quero mesmo que os irmãos falem, pra gente poder... porque às vezes o irmão pensa de uma maneira e eu não sei. Então, eu posso explicar melhor, né, dentro do que você pensa, explicar dentro da palavra o que de fato é. Então, é bom que os irmãos coloquem. Não fica com vergonha. Ninguém que é mestre, nem eu que vos falo, tá? Então, a gente está aqui
dependendo da graça, da misericórdia de Deus, para a gente chegar num conhecimento da verdade aqui juntos, tá bom? Então, participa mesmo, irmãos. Vamos lá. Então, aqui, a predestinação. Eu vou ler um pedacinho aqui, ó. A predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. A eleição é a escolha feita por Deus, isso a gente já viu. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido de Deus. Então agora só para explicar aqui o que a irmã Sandra colocou para nós. Então eu nasci, eu sou predestinado e Deus vai fazer a obra na minha vida e pronto, e acabou. Vamos entender aqui. Deus que é condenação eterna para algumas pessoas e para outras a salvação. Não, isso é muito bom esse comentário, irmã, porque a gente vai entrar nisso daí. Mas a gente vai entender melhor isso daí, tá? Deus não fez ninguém para ser condenado. Esse não é o propósito. O propósito de Cristo aqui na eleição e na predestinação nunca foi condenar ninguém. Mas a gente vai chegar lá. Vamos falar aqui da predestinação. Então, aquele que está em Cristo, esse é eleito. E Cristo, ele vai ser glorificado com o Pai. E todos aqueles que com ele sofreram vão ser glorificados com ele, vão tomar parte na glória de Cristo. Então a predestinação ela está vinculada aos eleitos. Quem são os eleitos? Os eleitos são aqueles da chapa cristocêntrica. Tá na chapa cristocêntrica, Cristo no centro da vida, tá na condição de filho de Deus. Esse é eleito e esse está predestinado para a vida eterna, para a salvação eterna, para participar das bênçãos celestiais que estão reservadas para nós, né? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa é a predestinação, tá? Eu mencionei aqui uma analogia numa das aulas passadas, que ela fala assim, a predestinação é mais ou menos isso. O barco é Cristo. Vamos colocar assim, o barco é Cristo. Aquele barco vai para o céu. Se você entrar naquele barco, aquele barco está predestinado. Quem está em Cristo vai para o céu. O barco está predestinado. Quem tem Cristo no centro da sua vida, quem embarca numa vida cristocêntrica, passa a ser filho de Deus e está predestinado à salvação. Quem não entra, não vai para o destino daquele barco. Então é mais ou menos isso que eu quero que os irmãos entendam. Tem gente que está dentro do barco, irmãos, mas no meio tá navegando, tá lá com Cristo, mas no meio do processo ele sai do barco. Ele pula para outro barco, ele pega aqueles botes salva-vida, não quero mais, vou voltar, vou fazer de outra maneira. E aí ele não vai conseguir aquele destino. Mas o evangelista Paulo, todo mundo fala que todos os caminhos levam a Deus. E a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Exatamente, a Bíblia fala isso. Só que o fato de todos reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor, naquele grande dia, já não haverá mais tempo para arrependimento. O tempo da oportunidade é hoje. O tempo de você entrar no barco é hoje. Naquele grande dia, todos vão reconhecer, porque não vai ter como, irmãos. Imagina, o céu vai se rasgar, a trombeta vai tocar, todo mundo vai ver Jesus voltando em grande glória. Não vai ter como não reconhecê-lo como Senhor sobre todas as coisas. O momento de crer é agora. O momento de entrar no barco é agora. Então, a predestinação, ela está vinculada a Cristo. Você está em Cristo, você está predestinado. Você não está em Cristo, você não está predestinado. Ah, mas então, a predestinação é assim, uns vai para o céu, outros vai para o inferno. Foi o que uma das irmãs aí colocou nos comentários. Veja bem, irmãos,
O propósito de Deus nunca foi a condenação de ninguém. Nunca. Nunca. Tanto que ele não fez um plano para condenar ninguém. Ele fez um plano para salvar. E quem não se incluir nesse plano de salvação, automaticamente está ficando em perdição. Mas não que esse seja um plano do Senhor. Não que essa seja a vontade do Senhor. Vocês estão entendendo? Olha, nosso irmão Aguinaldo colocou aqui: se sou eleito por Deus e sou predestinado à salvação, Deus escolheria errado? Se sou eleito, Deus vai usar de todas as formas e maneiras para o eleito continuar firme, para que a escolha não seja... Peraí, deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus. Para que a escolha... Ai, meu Deus, peraí. Não, para que a escolha... Ai, não tô conseguindo abrir, peraí. Não seja um erro. Então, vamos ver o que ele está perguntando. Deus escolheria errado? Se sou eleito, Deus vai usar todas as formas e maneiras para que a escolha não seja um erro? Não. Veja bem, irmãos, nós vamos pegar aqui uma parte do estudo que ela fala exatamente sobre isso. Deus, ele não nos obriga a sermos salvos. Ele não nos obriga a crermos em Cristo Jesus. Nosso irmão Aguinaldo chegou um pouquinho depois, quando nós já tínhamos falado sobre a eleição, né? A eleição, veja bem, né? Assim, Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, então eu serei salvo. Veja bem. Veja bem. Deus te escolheu, certo? Deus, ele... Essa primeira escolha, ela está relacionada ao chamado, né? Vocês já viram aquele versículo que diz assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, o Senhor, o propósito de salvação é para todos. Cristo, vocês já ouviram falar em alguma parte na Bíblia que Cristo morreu na cruz do Calvário só por meia dúzia de pessoas? Não. Ele morreu pela criancinha inocente, ele morreu pelo estuprador, ele morreu pelo ladrão, ele morreu por aquela senhora caridosa. Então Cristo morreu por todos. Deus não faz acepção de pessoas. A oportunidade de se reconciliar com Deus está aberta para todos. Mas eleitos, somente aqueles que escolherem Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Esses que estão em Cristo são os escolhidos, né? Nós até lemos aqui alguns versículos aqui que falava sobre isso. Depois o irmão volta lá na live, o irmão vai entender melhor. Então, eleitos são aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem esse negócio, independente do que eu fizer, Deus vai me pegar e eu vou ser salvo e pronto. Não é bem assim que funciona. Nós temos a oportunidade em Cristo, através de Cristo, de sermos reconciliados com Deus, tá? E isso é um direito de escolha que todos nós temos. Ou você quer passar a ser filho de Deus, ou você não quer. Então, a escolha entre entrar no barco que está predestinado para o céu e vamos entender que o barco é Cristo, está na minha e nas suas mãos. A oportunidade está aberta para todos, tá? Deus não vai te salvar na marra, não. Deus, ele tem um plano de salvação para com a tua vida. E ele vai te atrair através do seu amor. Agora, se você vai ao encontro dele ou não, isso aí é com você, é comigo e com você, né? Quantos disseram sim para Cristo e hoje já não estão mais na presença dele? Quantos morreram para o mundo, nasceram para uma nova vida em Cristo, estavam dentro do barco predestinado para o céu e no meio do caminho desistiram? Você está condenando eles, evangelista Paulo? Você está julgando eles, evangelista Paulo? Não. Mas eu sei que predestinados para a vida eterna, para a salvação, são todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi por isso que ele abriu essa oportunidade para nós. Nós não tínhamos mais essa chance, irmãos. Nós estávamos
irreconciliáveis, nós estávamos separados do amor de Deus. Foi Cristo que nos deu uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer direito. Então, abrace a sua oportunidade. Paulo explicando para os Efésios que nós nos tornamos filho por adoção. Por quê? Porque lá Deixa eu explicar. No sistema legal judaico, não existia adoção. Mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecido entre os gregos. Então, Paulo usou essa analogia da adoção para fazer o povo entender, né, que agora nós éramos filhos por adoção. Deus nos adotou. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Então, através de Cristo, fomos reconciliados com Deus e passamos a condição de criatura para filhos, né? Que é o que está lá no Evangelho de João 1,12, que eu já li aqui para os irmãos. Então, quais são os privilégios de nós sermos filhos de Deus, né? Nós já estamos aqui falando da predestinação. Ficou alguma dúvida, irmãos, acerca da predestinação? Os irmãos não preguem por aí que, olha, você é escolhido, você é salvo e nada vai mudar essa situação, viu? Porque tem muitas pessoas achando que elas podem viver da maneira que elas quiserem e que elas vão ser salvas porque elas já estão predestinadas por Deus, tá? E não é isso, tá? Você tem que permanecer em Cristo. Cristo conquistou essa condição para você de filho, essa condição, essa oportunidade de ser salvo. Você precisa preservar isso. Como? Sendo santo, sendo irrepreensível. Quem vai te capacitar? Quem vai te capacitar? O Espírito Santo. Predestinação não seria algo pré-definido? Exatamente. A predestinação é determinar antes. O que o nosso irmão Aguinaldo não está entendendo é que quem está predestinado à salvação são os eleitos, são os escolhidos. E quem são os eleitos e os escolhidos são aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá entendendo? Então não tem esse negócio de você caminhar da maneira que você quer. Se você está em Cristo Jesus, foi o que nós lemos aqui no comecinho da aula, né? Se você está em Cristo Jesus, você não vive mais. Cristo vive em você. Sua vida é cristocêntrica, não é uma vida egocêntrica. Você é filho de Deus, você vive para Deus, você cumpre o propósito e a vontade de Deus. Então, se você ler todos os versículos, voltar na live lá no comecinho, você vai entender que a predestinação, aqueles que são escolhidos por Deus, são aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu disse aqui no começo, quando Deus olha para mim e olha para você, Ele não está me vendo e te vendo. Ele vê Cristo. E isso nos faz aceitáveis aos olhos dele. Se não fosse Cristo, Ele jamais nos escolheria. Se não fosse Cristo, nós não seríamos aceitáveis diante dos olhos de Deus. E são esses os versículos que eu li aqui no começo da live, é que o irmão chegou um pouquinho depois. Então, a palavra, né? A palavra no dicionário predestinação, determinar antes. Agora, no contexto, veja bem, no contexto bíblico, tá? Porque a gente tem que examinar a palavra dentro do contexto bíblico. O que ela quer dizer dentro do contexto bíblico que nós estamos estudando aqui, que fala sobre a salvação? A predestinação. Quem está em Cristo está predestinado ao céu, está predestinado à salvação, está predestinado a viver com Deus, né? Por toda a eternidade, tá ok? Então, isso sim, a predestinação dos escolhidos, tá? Escolhidos, Deus escolhe, sim, Deus chama todos. Mas quando Ele olha para você e Ele vê Cristo, aí você é escolhido, tá bom? Então não adianta a gente falar, eu sou de Cristo, mas quando Deus olha para você, Ele vê você. Ele vê o seu ego, Ele vê a sua vontade em primeiro lugar, Ele vê seus propósitos. Aí não adianta, irmãos. Quando Deus olhar para mim e para você, Ele tem que ver Cristo. E aí, nós vamos ser aceitáveis diante dos olhos dEle. Quando nós deixarmos Cristo viver através das nossas vidas, né? Então, falamos sobre isso no começo da live, né? Então é isso, irmãos.
Muito provavelmente não vou conseguir acabar essa aula hoje, mas é bom assim, né? Que os irmãos vão tirando as suas dúvidas, tá bom? E os irmãos que chegaram um pouquinho depois podem voltar lá no comecinho da live para entender um pouquinho melhor. Paulinha, sou eu, a Vivi, é da minha filha. Bia, beijo, beijo, Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, vamos orar sim. Vamos orar sim. Deus abençoe sua vida e sua família. Então, irmãos, nós temos 10 minutinhos ainda. Vamos aproveitá-lo então. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Olha aqui. Entretanto, em Cristo, foi em Cristo que o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Através de Cristo, Deus se reconciliou com a humanidade. Ó humanidade, você não podia entrar na minha presença. Humanidade, nós estávamos sem papo, nós estávamos de mal, não havia mais comunhão entre Deus e a humanidade. Por causa de Cristo, o véu que separava já não separa mais. Toda a humanidade, ela tem acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. E todos aqueles que buscam acesso a Deus através de Cristo Jesus, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Predestinação. Nós vamos para o Pai, mas somente através de Cristo Jesus. Se você não for através de Cristo Jesus, você vai para qualquer outro lugar, menos ao Pai. Somente através de Cristo Jesus está predestinado que nós vamos encontrar com o Senhor, que nós vamos encontrar com Deus, tá? Não tem outro meio, não existe outra forma de você chegar até a eternidade, até a salvação, se não for por meio de Cristo Jesus. Então, a reconciliação com a humanidade aconteceu por meio de Cristo, mas escolhido foram todos aqueles que quiseram se chegar a Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E a predestinação está relacionada a esses. Leiam lá, Colossenses 1, 21, 22, Colossenses 3, do 1 ao 4, e deixa Deus falar contigo. Já lemos aqui, por isso que eu não vou ler de novo, tá? Então vamos lá. Paulo, ele faz a analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebe o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, né? O que ele fala? Ao que vencer, né? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, a estes está predestinado as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, né? A imagem de Cristo aos eleitos. Então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados. Deus concede a redenção e a remissão dos pecados. Ele deu de graça, através do seu Filho Jesus Cristo, para todos. E restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar, Abba Pai. O direito de ter intimidade com o Pai. Então, essa oportunidade foi dada a todos. Quem abraça está predestinado para a vida eterna. Quem não abraça, infelizmente não está enquadrado nos escolhidos e naqueles que vão para o céu. Tá? Então Deus é ruim? Por que Deus fez isso? Por que Ele não salva todo mundo? Irmãos, Deus é tão maravilhoso. Nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Ele nos deu uma nova oportunidade de sermos reconciliados com Ele. E mesmo assim muitos não querem. Muitos não querem. Salvação não é por mérito, é pela graça. E a graça de Deus se manifestou a toda a humanidade através de Cristo, através do seu Filho Jesus Cristo. E tudo o que eu e você precisamos fazer é receber essa graça, é crer no seu Filho e preservar
essa oportunidade de reconciliação, essa oportunidade de ter comunhão com Deus através de Cristo Jesus. E como é que se preserva isso? Através do Espírito Santo, através da palavra, através da oração, através de uma vida separada do pecado. É uma nova vida, irmãos. É uma nova vida. Amém? Então é isso aí, irmãos. Deixa eu ver aqui. Não vai dar tempo da gente acabar, não. Porque o horário já foi, 5:10. Então eu queria saber se os irmãos têm mais alguma dúvida, algo que os irmãos ainda não entenderam, alguma coisa que não ficou clara. Pô, evangelista Paulo, isso aqui ficou confuso, eu não consegui entender. Pode perguntar, irmãos, a gente responde. Eu nem vou entrar no último tópico aqui. Apesar dele ser bem pequenininho, ele fala sobre o amor de Deus, né? Predestinação e salvação. E ele fala exatamente aquilo que nós estávamos abordando aqui. Predestinação e salvação. Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Deus não fez esse plano de condenar ninguém. Já estávamos condenados por causa dos nossos pecados. Você está entendendo isso? Nós já estávamos condenados à morte eterna. Nós já estávamos fadados à morte eterna por causa dos nossos delitos e pecados. A única coisa que Deus fez foi nos dar uma oportunidade de escapar da condenação eterna. Foi uma nova oportunidade de sermos reconciliados com Deus. Então Deus, ele não predestinou fulano para a morte, para a condenação, para a perdição e fulano para a vida, não. O plano de salvação de Deus, a eleição e a predestinação foi exclusivamente para a salvação da humanidade, porque já estávamos condenados por causa dos nossos próprios delitos, por causa dos nossos próprios pecados. Tá? Então, não pense dessa maneira. Deus é carrasco. Deus vai, quem não quiser servir a Ele vai morrer, vai ser condenado. Não, já estávamos condenados. A nossa condição já era de perdidos. Ele, pela misericórdia, por amor, Ele nos deu a oportunidade de sermos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, de sermos reconciliados com Deus, né? E ele fez um plano de salvação. Quem aceitar esse plano será salvo. Ele predestinou esse povo para ser salvo. Que povo? Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esses são os eleitos de Deus. Esses são os eleitos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quem é escolhido? O da chapa cristocêntrica. Quando Cristo olha para você, ele vê quem? Ele vê Cristo ou ele vê você? O que Deus vê quando ele olha para nós? Ele está vendo nós mesmo? Nosso ego, nossa vontade, ou ele consegue ver Cristo em nós? Nós nascemos de novo? Fomos regenerados? Somos novas criaturas? O que Deus vê quando ele olha para nós? Então é isso aí, irmãos. Então a predestinação, eu quero ler um pedacinho aqui, ó. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, que palavra? Predestinação, tá? Nas 6 vezes que ela aparece no Novo Testamento, que está lá em Atos 4:28, Romanos 8:29 e 30, 1 Coríntios 2:7, Efésios 1, do 5 ao 11. Nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Tá? É por isso que eu digo, irmãos, não adianta você ler um versículo isolado na palavra do Senhor e tirar os seus conceitos, a sua ideologia, a sua filosofia acerca daquilo, não. A palavra ela tem que ser examinada no seu texto e no seu contexto. Não adianta você pegar uma palavra isolada na palavra do Senhor e querer fazer aquilo uma regra de fé na sua vida, falando que você está embasado na palavra. Não. Tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. E a palavra precisa ser examinada no seu texto e no seu contexto, de dia e de noite. Né? Não é o que a palavra de Deus diz lá em Josué? Medita nela dia e noite, para que você possa se suceder bem em todos os seus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, lá em Salmo 119, 105, se não me trai a memória, e luz para o meu caminho.
Então, crente, escolhido, filho de Deus, medite na palavra. Medite, texto e contexto, entenda o que o Senhor está querendo dizer com o seu propósito dentro daquela palavra, dentro daquela mensagem, tá? Porque aí você vai pegar lá, abre lá um versículo lá. Todos foram para a sua casa. Ah, então hoje eu nem vou para a igreja. Leia o texto e o contexto daquela mensagem, entenda por que Deus falou aquilo. Jesus chorou, o menor versículo da Bíblia. Nossa, se Jesus chorou, então Jesus se desesperou? O próprio Jesus se desesperou? Entenda o contexto daquela mensagem, entenda por que ele chorou. Teve um propósito, teve um motivo naquele choro. Então a gente precisa entender o texto e o contexto da palavra. Por isso que a gente está aqui na escola dominical hoje, irmãos. Para a gente não ser enganado, nem confundido e nem ser persuadido por algumas seitas e heresias. Tem pessoas que utilizam a palavra de Deus e pregam heresias, passam um entendimento errado para o povo de Deus. E as pessoas ficam equivocadas, 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja, equivocadas acerca da doutrina da salvação. Já pensou um cristão de 20, 30 anos na igreja que está equivocado acerca da doutrina da salvação, da eleição, da predestinação, não entendeu o propósito de Deus, o plano perfeito de Deus? Por quê? Porque sempre se deu aquilo que lhe falaram. Nunca se dedicou a meditar na palavra de Deus. Medite na palavra, irmãos. Medite. Glória a Deus. Então é isso aí, irmãos. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Vou finalizar, já estou acabando. Isso implica dizer que a salvação é um favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo, presta atenção, os que se achegam a Cristo não são coagidos, são atraídos a Ele. João 12:32. O amor de Deus nos atrai, tá? Então ninguém é coagido a estar na presença do Senhor, mas Ele nos convence através do seu Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Quem dá ouvidos para o Senhor, quem ouve a sua palavra, é liberto, irmãos. Porque a palavra, ela liberta. À medida que nós conhecemos a Cristo, Cristo é o verbo encarnado que habitou entre nós. É a própria palavra em forma humana que habitou entre nós. Então, quando você conhece a palavra, você conhece a Cristo. E quando você conhece a Cristo, você é livre. Não tem mais como ser escravo quando se conhece a Cristo. E não tem como mais querer estar em outro lugar que não seja na presença de Cristo depois que você conhece a Ele. Então, irmãos, para fechar a eleição e predestinação, vamos lá. A eleição é Deus escolhendo em Cristo um povo para si. A eleição é Deus escolhendo em Cristo um povo para si. Esses são os eleitos. Deus escolhe em Cristo um povo para si. Ele olhou para você, ele viu Cristo? É meu. Esse é meu povo. Isso é eleição. E a predestinação diz respeito ao que Deus planejou antecipadamente fazer com aqueles que foram escolhidos. Então, predestinação é aquilo que Deus planejou antes fazer com aqueles que foram escolhidos, tá? Então, a predestinação no contexto bíblico, no contexto do projeto de salvação, é aquilo que Deus planejou fazer com aqueles que foram escolhidos, tá? Então, tá predestinado sim, você é um escolhido de Deus. Eu sei que quando Deus olha para você, Ele vê Cristo aí. E por causa disso você está predestinado. Você está enquadrado no plano de salvação de Deus para com a sua vida e eu glorifico a Deus por isso. Então, conclusão, não ia terminar, mas terminei. Vai gastei 5 minutinhos a mais, irmão. Vou fechar. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Presciência é o quê? Qualidade de prever o futuro. Então, como Deus ele conhece tudo, o presente, o passado e o futuro, ele morreu por todos e por cada um dos pecadores, segundo o seu plano de prever todas as coisas. Ele elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé.
a viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Amém, queridos irmãos? Eu glorifico aí a Deus por todos os comentários. A gente já terminou a aula de hoje. Eu quero deixar aqui um minutinho aqui para os irmãos colocarem pontuarem alguma coisa. A irmã Ediene falou, eu ia escrever isso. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui que a gente precisa. Ou seja, a palavra é renovada cada vez que examinamos, cada vez que for ler, ela falará de uma forma. Isso, a palavra ela se renova todos os dias, porque cada dia a gente tem ali uma necessidade. Mas quando eu falo o sentido da palavra, o texto e o contexto, ele sempre quer dizer a mesma coisa. Só que cada vez que nós examinamos, o Senhor, ele nos faz entender um pouco mais daquela palavra. Não é que ela muda, o sentido da palavra muda, não, ela não muda. Mas Deus abre um pouco mais o nosso entendimento acerca de algo que nós tínhamos lido da primeira vez e não tínhamos compreendido. E é por isso que fala, leia bastante, medite, leia de novo, leia a Bíblia quantas vezes for necessário, porque cada vez que você lê, o seu entendimento será mais aberto. Deus ele vai te aprofundar um pouco mais, Deus vai te dar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de entendimento, você vai ser mais esclarecido. É como uma amizade. Quando você se aproxima da palavra de Deus, você se aproxima de Cristo. Então, quanto mais você tiver intimidade com Cristo, o Verbo encarnado, mais você vai conhecer Ele. É que nem uma amizade, irmãos. Quanto mais você dialoga com aquele amigo, quanto mais você conversa com ele, mais você conhece ele. E às vezes só o jeito dele olhar, só o jeito dele se comportar, você já sabe o que ele está querendo dizer com aquilo, você já sabe como ele está se sentindo, porque você tem intimidade. Assim é a palavra. Não é que a palavra muda, mas cada vez que nós meditamos naquela mesma palavra, Deus abre um pouco mais o nosso entendimento e nos esclarece um pouco mais e nos traz mais uma novidade dentro daquela mensagem. Tá bom? O que mais aqui? Deixa eu ver. Acho que só, né, irmãos? Acho que a gente vai encerrar então. Eu sei que os irmãos têm que fazer almoço aí, cuidar da vida. Então é isso, queridos irmãos. Vamos fazer uma breve oração para a gente encerrar. Eu agradeço muito a Deus pela participação de todos os meus irmãos. E se não deu tempo e ficou alguma dúvida, me chama no particular, me chama lá no WhatsApp. Quem não tem meu contato, pede para a pastora, para os pastores, tá bom? E a gente vai esclarecer, tá? Que às vezes não dá tempo da gente falar aqui ao vivo, às vezes você tem vergonha de tirar alguma dúvida ao vivo. Não tem problema, pergunta no particular e a gente vai estar esclarecendo dentro da palavra do Senhor as suas dúvidas aí para a glória de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos pela participação. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, pela aula de hoje. Obrigado pela participação de todos os meus irmãos, pelas dúvidas, Senhor, pelos comentários de cada um. Eu te agradeço muito, Senhor Jesus, porque isso para mim é gratificante, ver que os irmãos estão interagindo, estão interessados em aprender mais da Tua palavra e é maravilhoso, Senhor, nós estarmos nos comunicando, dedicando aqui a primeira hora do nosso domingo para meditar na Tua palavra, para conversar sobre ela, para refletir sobre ela, para perguntar, para responder. Isso é maravilhoso, Senhor. Que a Tua igreja venha permanecer assim, prosseguindo no propósito de conhecer mais o Senhor. Eu te agradeço muito por essa oportunidade. Que o Senhor abençoe a todos, dê um domingo de vitória. Que todos venham se conectar na live do culto da família mais tarde. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigada, irmãos, pela companhia de todos. Deus abençoe. Um bom domingo. Tchau, tchau. Ai, como é que desliga, gente? Esqueci como desliga.